Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, das plataformas digitais ou pelas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Aproveitamos a oportunidade e já convidamos você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16 e o versículo 1. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Mauro Aguiar e do evangelista Levi Azevedo. Pai do Senhor, evangelista Mauro. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Prazer é todo meu. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, cooperando o trabalho do Senhor e interagindo, ter a oportunidade de interagir com diversos irmãos espalhados por todo o mundo, onde estão acompanhando pela TV, pelas plataformas digitais. Para nós é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Bom, né? Pai do Senhor, evangelista Levi, prazer ter conosco no programa Intercessão. Amém. Pai do Senhor, pastor Gerson, evangelista Mauro e a todos que nos assistem, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, agradecendo a Deus, ao nosso pastor presidente, ao Senhor, pela grande oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Intercessão, que é uma bênção para todos nós que acompanhamos esse programa. Bom, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, antes de nós estarmos dando início assim às nossas palestras, nós vamos pedir ao evangelista Levi que nos leve a Deus em oração. Conforme a autorização, oremos. Pai, no nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, estamos te louvando, te engrandecendo, te agradecendo pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Rede Brasil. Continua, Senhor, abençoando a todos que nos assistem nesta hora, que este programa, Senhor, seja de bênção para todos nós. Nós te pedimos as tuas mãos, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. No programa de hoje, falaremos sobre os perigos de tomar decisões sem orar. E para iniciar a nossa conversa, nós gostaríamos de perguntar aos nobres evangelistas, é preciso orar para tomar qualquer decisões ou só algumas? Com certeza, entendemos à luz da palavra de Deus que o cristão, o crente salvo em Jesus, ele deve sim orar para tomar as decisões da sua vida. Mesmo que não seja a oração naquele momento que ele precise de uma resposta, mas tem que existir aí a paciência, a qualidade, que é uma das qualidades do fruto do Espírito, né? A paciência, a calma, para esperar e orar e esperar a resposta de Deus, para não tomar assim posições ou elaborar algum projeto na vida precipitadamente, né? Para não trazer prejuízo tanto para ele como para a família ou para quem está ao seu redor. Às vezes tem aquelas decisões que alguém pode pensar assim, não precisa orar, porque é lógico, está na lógica, é uma questão pragmática, mas as questões que agimos pela razão e talvez pelo pragmatismo, mas ela é fruto da oração, é fruto de um buscar a Deus que talvez não seja naquele momento que você pediu, mas Deus já tenha falado isso para você antes, você orando, já sabia disso, já tinha essa convicção, né, de que você deveria fazer ou não fazer. Mas com certeza temos que orar para buscar a orientação de Deus para tomar alguma decisão. A gente percebe que através da oração, Deus nos guia para onde a gente pode tomar nossas decisões, né? Porque muitas vezes, olhando pela ótica humana, tem decisões que, como o pastor Mauro falou, é aquilo que a gente está vendo que se vai. Mas olhando pela ótica espiritual, muitas vezes Deus nos direciona por outro caminho, não é? A gente vê o exemplo até do povo de Israel quando saiu do Egito, né?
tinha um caminho mais fácil. Isso. Mas Deus permitiu, e existe a vontade permissiva de Deus, né? E a onisciência de Deus. Porque Deus, ele conhece o amanhã. E se nós observarmos, pastor Gerson, desde o início, quando nós acordamos, né? Que planejamos o nosso dia, sempre acontece algo que foge daquele planejamento, não é verdade? É verdade. E muitas vezes é Deus direcionando as nossas vidas, as nossas ações para glorificar o nome dele, né? O objetivo de Deus é que o nome dele seja glorificado e principalmente nas nossas decisões, não é? Por isso que é preciso orar. E assim, a vivência com Deus, né, eu acho que leva a isso, né? Não é verdade? Eu me lembro que o senhor me fizeram me lembrar agora do meu avô. Voltei uns anos atrás agora. De manhã, quando ele vai tomar água, quando ele ia tomar água, aí ele parava e orava para poder tomar água. Quer dizer, é interessante, esse costume, eu observei isso nele. E de vez em quando, assim, eu sigo esse... Às vezes me deram um remédio, né? Tem um chá aí para tu e tal. Aí antes de orar, de eu tomar o chá, eu fiz uma oração, né? Eu abençoo esse chá e tal, abençoo meu organismo que vai receber essa bebida aqui, Senhor, opera um milagre aqui, abençoa meu aparelho digestivo, digestório. É isso aí, vai orando. E quando eu bebi, minha esposa disse assim, eu estou crendo mais na tua oração do que nesse chá. Mas é isso mesmo, a vivência com Deus leva a gente a sempre estar pedindo a bênção, pedindo a orientação, pedindo a direção de Deus para a nossa vida, né? E é importante criar esse hábito de orar sempre, né? Porque no momento da dificuldade, eu me lembro do meu avô dizia que o crente que deixa para orar a Deus só na hora da dificuldade, deixa muito a desejar, né? Mas quando você já cria um hábito de estar sempre orando, buscando a Deus, facilita na hora do maior dificuldade que você já vê ali a sua vivência diária, né? É verdade, porque a oração, através da oração, Deus dá graça, né? Através da oração, Deus tranquiliza a cada um de nós, né? Porque às vezes vem consequências, né? De uma tomada de decisão precipitada. A gente vê vários exemplos na Bíblia, e aí pode se tornar e causar um prejuízo muito grande quando nós não oramos. Não oramos. Não é? Então, você que está nos assistindo nesta tarde, é preciso orar. Por mínimo que seja a sua decisão, ore a Deus, pergunte a Deus, consulte a Deus, se Deus está no negócio, né? E assim, o nome de Deus vai ser glorificado. E orar nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais. Até porque o apóstolo diz assim, orar sem cessar, né? Orar sem cessar. E orar sem cessar deve ser também estar incluso, eu creio, também nessas tomadas de decisões, né? Sim. Tem a letra de um hino que diz assim, a oração é a chave que abre os céus. E se o céu você está sentindo que o céu está fechado para você, ore, que a oração é a chave que abre o céu e virá com certeza a resposta para a sua vida, aquilo que você está querendo. Às vezes até Deus não responde no momento que a gente quer, mas eu entendo que até o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Não é verdade, irmãos? É verdade. O senhor me fez lembrar, talvez, esse hino talvez foi baseado naquelas palavras do Senhor Jesus, né? Batei e abri-se-lhe-á, né? Bater aí está falando exatamente da persistência, né? Da busca da oração, né? Glória a Deus. Então aí está o segredo, né? Quem quiser ver as portas abertas deve orar, buscar a Deus, e Deus está pronto para atender a nossa petição, lembrando que a soberania dele prevalece sobre as nossas petições, né? Sobre os nossos planos. Até porque a gente já fez a leitura, abrimos o programa hoje lendo que dos homens são as preparações do coração, né? Dos projetos, os planos, mas do Senhor vem a resposta da boca, né? É importante estar atento a esta realidade. Um dos exemplos claros que a gente pode comentar aqui nesta tarde é a vida de Abraão. A gente percebe que quando ele tomava decisões aleatórias, sem acompanhamento da oração, costumava errar, como no caso de Abimeleque, no capítulo 20, versículo 3. O que aprendemos quando olhamos para este exemplo, evangelista Levi? A gente percebe, pastor, que é muito importante
antes de tomar uma decisão, por consultar a Deus, não é? Porque hoje em dia a gente vê no corre-corre da vida muitas pessoas que estão esquecendo o primordial, que é buscar a direção divina para qualquer coisa. E a gente percebe aí, o pastor Jefferson citou, no capítulo 20 do Gênesis, né? Sobre esse assunto importante. E eu queria compartilhar lendo aqui, pastor, com sua permissão. Pois não. Que diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veja o versículo 3 que diz: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Então, quando se ora, não é? Deus revela até aquilo que a gente não está vendo no momento. E aqui a gente vê que Deus ele foi misericordioso, né? É uma das coisas importantes também, é que quando se ora, Deus mostra, Deus revela a sua soberana vontade. E aqui a gente percebe que Abraão, não é? Não sei se o medo, não é? de morrer, porque alguns historiadores dizem que a Sara era formosa, né? E Abraão disse: se eu disser que ela é minha mulher, vão me matar e ficar com a minha mulher. Mas a gente percebe que essa não é a orientação divina, não é? Essa não é a orientação que Deus dá para um momento, porque todos nós passamos por uma circunstância, por uma adversidade, mas é nesse momento que Deus quer de nós, que nós contemos com Ele, não é? Saibamos que Ele é aquele Deus que Ele pode interferir numa situação. E Abraão tentou, né, enganar, porque ele mentiu. E Abimeleque, quando ele pensou em tomar Sara por mulher, e Deus bradou. Eu acho que Deus foi muito misericordioso, porque ali poderia acontecer uma tragédia, né, na vida espiritual de Abraão e de Sara, né? E eram casados. Ia morrer uma nação. Ia morrer. E veja o risco que colocou, né? O rei Abimeleque. E ele diz aqui no versículo, ele diz assim, versículo 4 diante, diz assim: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu, da sinceridade do teu coração, que fizeste isso. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim, porque isso te não permiti, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Interessante, né? Interessante. Quer dizer, colocou em risco, né, não só a família, né, como uma nação. E isso é a consequência de não se tomar a decisão correta. Não se orar. Né, eu aí entendo aí, me veio um entendimento de que quem toma essas atitudes precipitadas, ele traz um prejuízo para a vida dele, bem como para quem está ao lado dele, para a sua família, né, para os seus amigos, até para uma nação, como foi esse caso de Abraão. Se torna assim uma espécie de egoísmo. Assim, às vezes a pessoa diz: não, mas é uma pequena decisão que eu vou tomar, se não tiver a aprovação de Deus, mas a circunstância vai ser pequena, isso aqui dá para eu contornar. Mas ele tem que lembrar que tem alguém ao lado dele, que essa construção dessa precipitação, ela pode trazer um prejuízo maior para quem está do lado dele. Porque veja aí,
ele tomava essa decisão, ele tomou essa decisão precipitada. Aí o rei vai e toma a mulher dele. A mulher dele ia ser tomada pelo rei. Trazia um pecado para a mulher dele. E isso ficaria na história da família. E comprometer todo a nação ia ser destruída. Todo um projeto de Deus aí ia ser extinto da vida de Abraão, né? E de Sara. E aí é preciso que a gente olhe também. Às vezes a gente, no trabalho do Senhor, né? Os companheiros estão aqui, o pastor Jefferson, o coordenador, o companheiro evangelista Levi, e às vezes a gente quer, às vezes, assim, alguma decisão e necessariamente temos que consultar os nossos superiores, mas tem decisões que a gente pode ali analisar, aconselhar uma pessoa, mas muitas vezes eu paro e penso, eu digo, se eu for por aqui, tudo bem, a gente aconselha, a gente resolve, mas como é que vai ficar a família dessa pessoa? Não só ele, mas quem está em volta dele, quem depende dele. Jesus até isso disse aos discípulos, olha, existe um joio no meio do trigo, mas não vamos tirar agora o joio não, porque se tirar, vai levar trigo junto, né? Vai arrancar o trigo também. E às vezes tem decisões que a gente não só pode olhar a pessoa, o núcleo da história, o sujeito da frase, mas também quem está em volta também. Todo um contexto, todo um também contexto, pensando no futuro, né? No futuro. No futuro. E os senhores falando nisso, já veio em mente aqui tantas consequências de um casamento precipitado, né? Hoje a gente vê o alto índice de divórcio que surge aí nas famílias. Casamento que muitas vezes não se demora nem um mês de casado e já estão se divorciando. E uma coisa, pastor, que nós temos observado é que tem famílias que estão em conflitos e muitas vezes já já participei de algum caso que a pessoa já pediu o divórcio, não pediu um conselho, não buscou, não é, ajuda com o ministério da igreja, com homens de Deus, né, que a igreja tem, e o departamento até da família. Já se toma uma decisão. Eu pergunto, será que essa pessoa está orando, não é? Para tomar essas decisões? Interessante, né? O senhor levantou um assunto muito interessante, que depois a gente já teve casos que a gente tem conhecimento de pessoas que lá na frente, depois, diz assim, se eu soubesse, eu tinha esperado um pouquinho mais. É verdade. Né? Se eu soubesse, eu tinha dado mais, eu tinha dado ouvido, tinha procurado conselho, que até porque a Bíblia diz que na multidão de conselho há segurança, né? Sim, senhor. Aí, de repente, a pessoa vai e toma uma decisão sem buscar um conselho, sem buscar uma direção de Deus, sem buscar uma orientação de um servo de Deus. Por exemplo, aquela mulher lá do capítulo 4, 2 Reis, né? Que quando o marido morreu, Sim. os credores vieram para levar os filhos dela, né? Buscar para levar os filhos. Então, o que ela fez? Ela correu para o homem de Deus. Chegou lá, o profeta Eliseu, e disse assim, olha, meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia o Senhor, ele morreu e contraiu uma dívida enquanto estava vivo, né? É interessante que ela não quis, assim, que passasse a mão por cima, não. Ela queria pagar a dívida. Queria pagar. E é interessante que ela diz assim, ele contraiu uma dívida, mas tu sabe que ele temia Deus. Dá a entender que ele contraiu uma dívida dentro da realidade. Mas ele nunca esperava que ia morrer, né? Então, e agora veio os credores que quer levar meus filhos. Aí o profeta diz assim, o que tinha de fazer? Aí eu vi o pastor Amado Mariano, numa reunião de obreiro, dizendo uma coisa interessante. Saudoso pastor Amado Mariano. Aí ele disse assim, entre o que te hei de fazer para o que tu tens em casa, tem um espaço. Aí nesse espaço, o texto sagrado não diz, mas é provável, baseado nas experiências, o pastor Amado Mariano dizia, na nossa experiência, que o profeta orou a Deus. Porque geralmente quando vem assim, algumas decisões, pessoas que trazem um problema para a gente faz aquela oração rápida e diz assim, Senhor, o que é que eu vou dizer à tua serva? O que é que eu vou dizer ao teu servo? E agora? Na hora do aconselhamento, e agora? O que é que eu faço? Quando o profeta disse o que tinha de fazer, ele não tinha como suprir, ele não tinha dinheiro para pagar o recurso. Então é provável que nesse espaço ele orou. E Deus iluminou, né? Iluminou. Eu li um livro, uma certa vez, um comentarista disse assim, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Então esse espaço deve ser explorado exatamente com a oração. É pedir a Deus a direção. Senhor,
E agora, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou orientar? Né? Aí vem aí o intercessor, né? E naquele momento vê a direção de Deus. O que é que tu tens em casa? Certamente o Senhor falou ao profeta, né? O que é que tens em casa? Eu tenho um azeite e azeite na botija, né? Só tua serva só tem em casa um pouquinho de azeite. Vai, pega vasilhas emprestadas e tal, enche, vende, paga a dívida e veja o que aconteceu. Veio a direção no momento certo, né? Ou seja, então, no momento desse que o senhor falou, conflito no lar, desespero, querer tomar uma decisão para se divorciar, então, peraí, meu irmão, tem calma, tu tens um Deus, tu tens intercessores, né? Tu tens pessoas que estão prontos para te ajudar. A Bíblia diz comunicar com os santos nas suas necessidades, exatamente para isso, né? É verdade. Então você vai buscar uma orientação lá. Nós temos hoje o Departamento da Família, como o senhor falou, que tem sido de bênção ali, que atende não somente casais crentes, mas também não crentes, famílias não crentes. Eu tenho sido testemunha de uma certa ocasião mesmo que um casal não crente chegou lá desesperado e tal, e desabafou, conversou, recebeu a orientação, recebeu a oração, estão bem, conseguindo reatar os laços do laço matrimonial e vieram para agradecer. Então, assim, antes de tomar a decisão precipitada, ore, né? Ore. Qualquer decisão, né? Ore, né? É importante, e a gente vê nesse caso de Abraão. Mas aqui, o senhor falando aqui, eu me lembrei que essa não é a primeira decisão que Abraão toma precipitada. Lá na terra de Canaã, quando Deus mandou ele peregrinar na terra de Canaã, logo no comecinho da história da vida dele, veio a fome, ele desceu para o Egito, mas não consultou a Deus. Não é? E ele repetiu a mesma coisa aqui, mesmo sabendo que já tinha tido um revés lá atrás, né? Porque Faraó tomou Sara para ser sua esposa. E Deus interviu mais uma vez, interviu ali, e Faraó então deu uma bronca nele e abençoou ele por causa de Sara, né? E dispensou ele. Mas Abraão ia acabar a história dele lá. Eu entendo que Abraão ali era um novo convertido, né? Era um novo convertido, estava começando a caminhada agora com Deus. Mas ele já tinha levado uma pancada lá atrás. E agora ele repete a mesma história novamente. É um perigo, né? Isso nos serve de alerta, né, pastor? Não é verdade? Essa história de Abraão, para muitas pessoas que agora estão nos assistindo. Talvez você que já tomou decisões precipitadas, né? E não foi o resultado favorável como se pensava. E agora se está tendo uma outra oportunidade de tomar outras decisões e está esquecendo de consultar ao Senhor, de pedir direção a Deus através da oração. Né? Interessante, é verdade, interessante que o filho de Abraão, o filho da promessa, que recebia como legado, como uma herança do pai, porque a bênção de Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus ali promete a ele e aos filhos, a terceira geração, né? Veio para Isaac, veio para Jacó, mesmas palavras. E aí no capítulo 26 de Gênesis, acontece ao contrário com Isaac, filho de Abraão. Capítulo 26 diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Capítulo 26, versículo 1. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aí o versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aqui foi o contrário, ele pensou, né, ir para o Egito, mas aí com certeza ele buscou a Deus e Deus lhe apareceu. Deus lhe apareceu e disse: não vá para o Egito. Quer dizer, com certeza Isaac buscou a orientação de Deus, né? É importante isso. Muito importante. Meus irmãos, o negócio está bom, a conversa está muito boa, né? E eu quero aproveitar aqui já essa deixa aqui do evangelista Mauro, né? Que é importante, meus irmãos, estar atento à voz de Deus. Quando o senhor estava falando, eu me lembrei do Salmo 81, falta ainda um minuto para a gente vir para o intervalo, mas dá tempo de a gente ver aqui o Salmo 81,
E o versículo, me parece que é o 10 ou é o 11, é interessante que encaixa exatamente dentro desse assunto que o senhor levantou agora. Salmos 81. Salmo 81. É uma lamentação divina, né? É uma lamentação de Deus. Ele diz assim, é o versículo 8, ele diz assim, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Isso é uma lamentação de Deus, né? Ah, Israel, se me ouvisses. Aí ele diz assim, ele diz aqui no versículo 11, ele diz assim, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. É um perigo, né, pastor, quando não se ouve a voz de Deus. Exatamente. Não se... Existe outro exemplo também lá com o próprio Abraão. Né? Porque Abraão ouviu a voz de Sara e desprezou a voz de Deus, porque Deus tinha prometido Isaac. Né? Mas aqui no capítulo 16 do livro do Gênesis, e o versículo de número 2 diz aí, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ele não consultou a Deus. Não consultou a Deus. Olha, irmão, isso é tão sério que a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre este assunto e dando continuidade. Veja bem, estamos ainda já no meio do programa, mas Deus ainda tem muita coisa pra gente. A gente faz um breve intervalo e volta em instantes. Guarda aí, vamos entrar tratando sobre este assunto na volta do próximo bloco. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o tema o perigo de tomar decisões sem orar, né? E estávamos comentando aqui no bloco anterior sobre Abraão, né? O evangelista Levi Azevedo, ele levantou um questionamento aqui, lembrando que Abraão chegou um momento na sua vida quando Sara viu que as promessas de Deus estavam demorando, então ela entendeu que o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai de uma multidão não iria se cumprir com ela por conta da idade que já estava avançada. Era uma mulher de quase 90 anos de idade e já havia passado os costumes da mulher de gerar. Então, ela convenceu Abraão a ter relações com a sua serva, não é? A Agar. Então, e podia gerar filhos dela, não é? E então Abraão, ele deu ouvidos à voz de Sara, mas não consultou a Deus. Estávamos aqui comentando sobre esse assunto, o evangelista Levi, e ele vai dar prosseguimento aqui a este assunto, né? Aqui, como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 16, versículo 3, o pastor Gerson já falou muito bem, e a gente percebe aqui que havia uma promessa da parte de Deus, não é? Se a gente tem uma promessa, devemos esperar. Agora, por quê? A Bíblia diz que o homem é cheio de inquietações, nascido, né? De mulher, cheio de inquietações. O homem nascido de mulher. Então, nesse contexto aí, Abraão, ele ficou inquieto. Por quê? Principalmente porque Sara, né? Sara incentivou a Abraão. O erro de Abraão foi porque ele deu ouvido à voz de Sara. Além dele dar ouvido à voz de Sara, ele praticou, né? Teve o ato com a egípcia, Agar. E aí a gente vê que diz aí, a última parte do versículo 3 diz, e ouviu Abraão a voz de Sara. É um perigo quando se só escuta a voz de Sara e esquece da voz de Deus. Tá? E nessa história, aparece aí duas fases. A primeira, que ele escuta a voz de Sara, né? E atenta mais para a voz de Sara do que para a promessa de Deus. E mais na frente, quando Sara pede para ele despedir, despedir o filho Ismael. O prejuízo que... depois do prejuízo, aí ela pede para ele despedir o filho. Aí ele já não quer ouvir a voz de Sara. E aí ele vai buscar a Deus. Ele faz o inverso, o caminho inverso. Aí Deus diz a ele, obedece tua mulher Sara, né? Porque tem aquele fato da mulher que
que dá opinião e o homem segue os conselhos dela e não obedecer, não ir buscar Deus, mas tem aquela mulher que é o contrário, ela manda, ela pede para o marido buscar Deus. Busca Deus. Sábia, né? Vai orar. É só assim, mais um segundinho, né? O pastor Jefferson, o evangelista Levi, os telespectadores, eu vivi isso, tive essa experiência na minha vida, né? Eu trabalhava numa empresa, fui promovido, estava bem, né? Um salário razoavelmente bem, dava para pagar as contas, resolver as coisas. E depois de anos eu venho no centro da cidade, vim resolver um assunto da empresa e encontrei uma amiga que foi ex-companheira de trabalho e ela perguntou se eu estava na empresa, se estava exercendo a mesma função. Eu disse que sim. Ela disse: olha, eu tenho uma proposta para ti. Tu ganha quanto? Eu disse o valor do salário. Ela disse assim: eu assumi uma supervisão, uma empresa que estou acumulando várias carteiras. Essa aí eu passo para você. Você pede demissão lá e vem para cá, e aí você vai ganhar 3 vezes o que você ganha lá. Eu fiquei maravilhado, fiquei flutuando com aquela proposta. Aí vim para casa, aí cheguei em casa, assim, já, minha esposa, o que é que tu tem? Eu falei para minha esposa. A minha esposa disse a mim: é muito boa a proposta, bonita. É muita vantagem. Muita vantagem, mas te lembra que o que você tem, o que você está ganhando, está dando para suprir a necessidade. A gente está tranquilo. Veja, vá orar. Não vou dizer a você para não desmotivar, não achar que eu quero atrapalhar os seus projetos. Você se preparou para isso. Mas eu aconselho a você que vá orar, pergunte a Deus. Ou se não, faça o seguinte: procure o homem de Deus. Procure. Na época eu procurei um presbítero. Fui à tarde na casa dele, ele disse a mesma coisa: não vou atrapalhar seus projetos, você é muito jovem. Agora vá orar a Deus, pergunte a Deus, porque essas coisas, essas vantagens grandes que vem assim, a gente deve perguntar a Deus. Você tomar, sair do certo, trocar o certo, né, aquele pelo duvidoso. Aí ele disse: vá orar. E eu fui orar nesse final de semana, orei. Na segunda-feira ela disse: eu ligo para você na segunda ou terça. Aí ela ligou. Eu disse: eu não vou não. Rapaz, eu não vou ficar onde estou. Fiquei onde estava. Não fui pela emoção, né? Fui pela razão, pela oração. E um ano depois eu encontrei a mesma pessoa. Disse: como é que está? Eu disse: estou bem. Eu disse: lá a empresa. Ela disse: você não sabia não o que houve antes? Não. Ela disse: a empresa faliu. Olha aí. Faliu. Não recebemos os direitos sociais, FGTS, não recebemos nada. E ela disse: fui demitida e a empresa faliu. Quando saí de junto dela, eu glorifiquei a Deus. Porque eu fui incentivado a orar, buscar a Deus, e eu orei. E ali ia trazer um prejuízo muito grande, não só para mim, como para minha família. Esse é um exemplo que serve para muita gente que está nos assistindo agora, não é, pastor Jefferson? Com certeza. Porque às vezes a vantagem é muito boa, não é? Parece até que... Eu me lembro de Daniel e seus companheiros, né? E servia, tinha a mesa do rei com tudo de melhor, mas eles se reservaram, né? A não comer do vinho, nem da poção que o rei comia, nem o vinho que ele bebia. Eles se preservaram. Às vezes há caminhos, né, que para o homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Se o evangelista Mauro tivesse aceitado aquela proposta que ganha 3 vezes mais, né? Mas veja, tentadora, proposta tentadora. É isso que a gente percebe, o valor da oração, não é, pastor? Com certeza. Que Deus direciona. E Deus direcionou o evangelista Mauro, assim como ele vai direcionar a você que está nos assistindo nesta tarde. Eu creio, pastor, que essa tarde é uma tarde de resposta de Deus para muita gente que está nos assistindo, né? Através desse tema. Exatamente. Então a gente percebe aí, né, que Deus, ele quer agir na nossa vida, mas a gente precisa consultá-lo. Porque a gente muitas vezes, nós nos deparamos com os desafios que devemos tomar, as decisões que vêm, e a gente precisa entender que nós não somos mais de nós mesmos. Então muitas vezes a gente tem que fazer como Moisés, né? Mostra-nos o teu caminho.
a oração que Moisés ele fez, né? A hora mostra-nos o teu caminho, para a gente não tomar uma decisão assim precipitada que venha comprometer a nossa história. Mas o senhor falando um assunto anterior, aquela questão de ouve a Sara, né? A gente percebe o seguinte, que na primeira Abraão, ele não deu ouvidos a Sara. Ele deu ouvido a Sara, né? Não consultou a Deus. Não consultou a Deus. Mas na segunda etapa, quando Ismael já está brincando com Isaac, já filho de Sara, aí ela ficou, esse camarada vai herdar com meu filho. Aí chegou para Abraão e disse, olha, despede esse menino aí com a sua mãe, porque ele não vai reinar com meu filho. Isso pesou Abraão, porque ele era pai. Aí Abraão ficou com um pesar no coração. E certamente agora Abraão sim, ele foi falar com Deus, né? Porque eu estava vendo aqui o texto sagrado, disse assim, e viu Sara que o filho de... 21 de Gênesis, versículo 9 em diante. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, o odre de água e deu a Agar, pondo sobre seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Então aqui a gente percebe que Abraão ficou agora tranquilo, porque Deus falou com ele. Deus agora orientou a ele, fique tranquilo que eu vou cuidar de Ismael. Né? Mas ele estava inquieto. Então dá a entender que agora Abraão ele orou. Ele não foi logo não, ele foi orar. E Deus disse assim, pode fazer que eu estou nesse negócio. Então, como é importante o intercessor, ele tomar decisões depois da voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Lembre-se que dos homens são a preparação do coração. Os planos, os projetos pertencem a gente. Agora a resposta da boca vem do Senhor, né? É coisa interessante. Então nós vamos aqui a pergunta, vou pedir para a produção passar a próxima pergunta, porque a gente já explorou bem essa, que diz o seguinte, quais as principais consequências de quem toma decisões sem orar? Quais as principais consequências de quem toma decisões sem orar? Evangelista Mauro. Uma das consequências que vem sobre quem toma uma decisão sem orar primeiro ele cai em um profundo arrependimento, né? Arrependimento. Eu estava observando aqui na Bíblia, no livro do Gênesis, no livro do Gênesis, a questão de Esaú e Jacó, né? Quando Esaú vai ao pai e diz assim, Jacó tomou, como quem diz assim, Jacó tomou a minha bênção, a bênção era minha, mas ele se precipitou, e quem se precipita, quem toma uma atitude assim sem a oração, primeiro de que tudo ele cai em profundo arrependimento, que ele chorou, aí a Bíblia diz que ainda com lágrimas, mas ele não recebeu, não alcançou mais a bênção. Segundo, quem toma uma atitude precipitada, ele muitas vezes joga a bênção fora, joga a bênção fora, uma bênção que estava para ele receber, e por uma precipitação, por falta de consulta a Deus, ele perde uma bênção, ele perde de receber uma vitória. Essa é uma das principais consequências, né? O arrependimento, o profundo arrependimento, e depois assim, perde a bênção. Além de perder a bênção, também, às vezes, é como aquilo que falei no bloco anterior, ele traz consequências também
para quem depende dele, para quem está ao lado dele. Na verdade, como as consequências que o marido de Noemi tomou, né? Dele sair da sua terra por conta da fome, por conta de todo um contexto que havia negativo. Ele saiu e foi para outra terra, lá padeceu fome, ele morreu. Ele morre ali. Mas a bronca ficou, as consequências ficou respondendo a esposa, os filhos e as noras. Os filhos também morrem e fica a esposa e as noras, que vai até o final, né? Uma vai embora, mas a outra fica, né? Ruth fica ao lado de Noemi e diz assim, não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, quando tu for eu vou também. E elas duas, ambas, sofreram juntos por uma decisão. Estava lá atrás, precipitada. E não foi uma decisão que elas tomaram, mas como elas eram Submissas, né? Submissas, sofreram também. Interessante, né? Porque as circunstâncias, né? A pressão, a pressão social, as circunstâncias da vida, muitas vezes levam as pessoas a tomar essas decisões sem orar. Decisões sérias, né? Porque o caso de Elimelec ali, que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 1, que o evangelista Mauro acabou de citar, é um caso muito sério, porque veio a fome, a intenção de Elimelec foi boa, ele saiu para preservar a família. Ele pegou a família e foi lá para Moab, porque disse, eu não vou morrer de fome aqui não, eu tenho filho, eu tenho família, eu não posso deixar isso acontecer não. Só que ele esqueceu que tinha um Deus. Que tinha um Deus. E a gente vê aí que a situação é complicada, né? É uma das consequências muito sérias essa de Elimelec, porque quando ele sai, ele leva a mulher e os filhos, vai embora para Moab, lá morrem, os filhos morrem, fica agora a mulher viúva, sem filho, numa situação difícil. Depois ela escuta, eu vou voltar para minha terra, porque eu ouvi dizer que o Senhor abençoou a minha terra, mandando pão. Quer dizer, aquela provação, aquela Era uma fase. Era uma fase. Não era para minha permanente, né? Eu creio que a gente, nesse assunto, está falando para muita gente aí, pastor. Sim. E está pensando, quem sabe, em se mudar de estado, né? As coisas não estão boas, olha, aqui é o lugar da bênção, então fique no lugar da bênção, né? No lugar onde Deus preservou para você. E às vezes, quando se está na prova, você chega em outro lugar, a prova parece que acompanha ele, né? Você me lembrou do pastor Zé Vicente, lá de Cabrabó, ele dizia que a tartaruga, para onde vai, carrega o casco. Só complementando, né? Eu fiquei devendo aqui no versículo de Gênesis, quando Esaú diz assim a seu pai, tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Chorou. Interessante. Uma das consequências é a tristeza, a amargura, né? Às vezes, uma decepção consigo mesmo, não é a decepção com Deus, porque a pessoa não orou. Não orou. E às vezes quer atribuir a Deus, né? Veja Atribuir que, a Deus. Não sei se propício também entrar por conta da demora, às vezes, né? Porque às vezes as pessoas se antecipam à vontade de Deus e depois quer atribuir a Deus aquela consequência. Mas Deus não tem nada a ver. Abraão, no caso, era para ele esperar, mas ele se antecipou. E aí é um perigo quando se antecipa, não é? A vontade de Deus. Deus é fiel, Deus cumpre, Deus é tremendo, mas a gente tem que esperar o seu tempo, não é? Pedindo misericórdia a Ele, porque Deus dá graça, né? Dá graça. Para que a pessoa suporte o momento de provação, momento de privação, que todos nós somos sujeitos a passar. Agora, há uma diferença quando se passa pedindo misericórdia a Deus e orando. Não é? Tem coisas que a gente só vence com oração, pastor. Oração, Sem oração a gente não vence, não é? É interessante, né? Nós tivemos aqui um programa, agora você me fez lembrar, um programa que falamos sobre o desafio da espera. Né? O desafio da espera. E eu acho que um dos grandes desafios da espera é exatamente esse, né? É esperar mesmo. Porque você pode ser motivado a tomar uma decisão precipitada sem consultar a Deus, ou consulta a Deus como Deus demorou a chegar, e foi o caso de Saul.
O caso de Saul, né? Saul era para ter esperado Samuel chegar, mas ele viu o problema apertando, aí ele foi, tentou e pegou e ofereceu o sacrifício quando ele não estava autorizado. Quer dizer, ele tomou uma decisão precipitada sem estar credenciado para fazer aquilo. E ali era onde seria a confirmação do seu reinado. E ele perdeu a bênção por conta da precipitação. Não teve paciência de esperar. E o salmista no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, ele havia feito a petição, mas agora estava esperando a resposta para poder tomar a decisão. Né? E a gente vê que Davi, ele tinha esse hábito, esse costume de, antes de tomar uma decisão, ele consultar a Deus. Né? Se eu podia explorar essa particularidade na vida de Davi. Davi era uma singularidade, né? A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi nos deixa vários exemplos, né, para nós, e a gente deve vivenciar. Agora, isso não quer dizer que, apesar de tudo isso, Davi também falhou. Né? Isso fala da natureza humana, né, pecaminosa. Por isso que a gente deve sempre olhar para esses homens de Deus que a Bíblia manda, mas tem coisas que é Deus e você e Deus. Né? Tem coisas que Deus, ele dá a direção. Agora, nós precisamos ter o cuidado de não deixarmos sermos tentados pelas nossas emoções. Não é, pastor? Porque, às vezes, Deus quer uma coisa, mas a nossa emoção, né? Os nossos desejos, a gente quer tender para uma outra opção. Mas é bom fazer a vontade de Deus. Davi era um exemplo de homem que sempre estava consultando a Deus, pedindo direção a Deus. Por isso que ele teve grandes vitórias, né? É verdade. Na vida de Davi. A gente vê muitas guerras, por exemplo, aquelas guerras com os filisteus, né? Quando ele teve vitória, aí os filisteus atacaram de novo, aí ele poderia ter dito: oxe, Deus me deu vitória nessa, eu vou. Mas ele: Senhor, e aí, o que é que o Senhor me orienta? É verdade. Espere, dê a volta. Quando as cocas das amoreiras começarem a bola, você corre lá, vai lá que eu vou lhe dar a vitória. Outro fato interessante é quando ele salva, acho que é a cidade de Keila, né? Aí ele diz assim: o povo de Keila vai me entregar na mão de Saul. Ele disse: vai. Aí ele foge de Keila, né? É interessante, a vida do intercessor que consulta a Deus, ele evita essas consequências que o senhor falou de tristeza, de decepção, de amargura. Ele sempre terá uma resposta de vitória para contar, de recebido da parte de Deus, por conta de não tomar uma decisão sem consultar a Deus. Né? A gente está chegando já ao final do programa, e a gente tem umas outras perguntas aqui e gostaria também de compartilhar com os irmãos. Quais as atitudes devemos tomar para que possamos tomar decisões baseadas na oração? A gente sabe que nós somos dependentes, pastor. Somos dependentes de Deus. Não existe super-homem, não existe uma pessoa com QI elevado. Tem coisas que só quem resolve é a oração. Nós somos dependentes de Deus em todos os aspectos. E a gente não pode se precipitar em tomar decisões, não. Precisamos orar. O segredo da nossa prosperidade está na oração, porque através dela é que vem a direção de Deus. E a gente entende, como o evangelista Davi disse, que nós estamos na dependência de Deus. Né? Deus é quem cuida de nós. Até a fé, o escritor Hebreus diz que ele é o autor da fé, até o ato de crer, esse ato de crer. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas até essa fé, Jesus é o autor, é Ele que criou a fé em nós. Então, se Ele é quem deu a fé, que é o ato de crer, então a gente tem que orar, que perguntar mesmo a Ele, porque estamos na dependência dEle. Né? Ele disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer, né? Nada podeis fazer.
no capítulo 6 de Mateus, ele falando, né, sobre os cuidados que os discípulos deveriam se preocupar com a vida espiritual, né, com a carreira da fé. Ele diz assim: olha para o lírio dos campos, né, para as aves do céu, que nós cuidamos como que eu cuido. E vocês não podem acrescentar nenhum tio. Se a gente não pode acrescentar, a gente até quer fazer, quer resolver, mas se a gente não tem, vai chegar um momento que a gente vai travar ali, nem para frente nem para trás. Tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Temos que orar mesmo, pedir. Então, as atitudes é esperar, é esperar, é confiar. É crer, né? Confiar, é esperar, buscar e manter a vida consagrada, não é? Procurar uma vida de santificação também, porque a Bíblia diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então devemos ter o cuidado de manter sempre a nossa casa limpa em dias, para que o Senhor possa ter sempre a facilidade, ou seja, a gente precisa facilitar as coisas para Deus, né? Facilitar para que Deus possa atuar na nossa vida. O último exemplo para corroborar, pastor, é o rei Josafá, né? Em 2 Crônicas 20, o versículo 3, só para concluir aí, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. É isso aí. Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele temeu, sabia que realmente, pela ótica humana, não conseguiria vencer, porque vinha os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas vieram para pelejar contra Josafá. Ele se achou em apuros, né? E qual foi a solução? Ele recorrer a Deus. Recorrer a Deus. Ele temeu, mas aquele temor dele proporcionou nele uma necessidade de buscar socorro. E a quem ele ia buscar o socorro? Em Deus. Em Deus. Então, o medo pode também acontecer de levar-nos a tomar uma decisão precipitada. Sim. E Josafá, ele teve medo, mas ele não se precipitou. Ele foi buscar a direção em Deus, reconhecendo a soberania de Deus, o domínio de Deus, porque na oração ele diz que Deus é dominador de todos os povos, de todas as gentes. Em nós não há força, não há poder, né? Mas na mão de Deus está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, né? Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, nós temos um programa aqui, um tema que ele abre um leque para muitas coisas, né? Mas infelizmente a hora já chegou e já estamos já no final do nosso programa, mas fica aí esse tema para nós estarmos meditando durante todos esses dias, o perigo de tomar decisões sem orar. Veja que é muito sério, tenha calma, mesmo se você está numa situação sem saída como Josafá, mas não esqueça, você tem um Deus que está no controle de tudo. Ele mesmo diz no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. Então Deus, ele vai ser exaltado através da sua espera, do seu posicionamento, porque ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Graças a Deus chegamos ao final do programa e estamos também, não lembrando os nossos irmãos, que nós estamos em plena campanha estadual de oração. Tivemos início aí no dia 30 de agosto com a nossa vigília, que foi uma bênção, e ontem tivemos aí a vigília nas congregações, que aconteceu, não é? Nas congregações de melhor acesso, e esta semana nós teremos, a próxima semana agora nós teremos uma programação extensa aí, não é? Nós estamos orando pela nossa campanha estadual de oração, apresentando os objetivos dela, que é orar pela igreja, pelo pastor presidente, por todos os obreiros, orar por conversões, restauração, livramento das famílias, orar pelos dizimistas, ofertantes da obra do Senhor, não é? Orar pela nação brasileira e orar pela nossa escola bíblica de obreiro, que acontecerá nos dias 18 a 24 de outubro. Então estamos em plena campanha estadual de oração, nós temos uma programação que está acontecendo nas áreas, você que consulte aí o coordenador da área, o pastor da sua cidade que está aí, e esta programação ela está recheada de muitas atividades, não é? Ontem tivemos a vigília e agora na próxima segunda-feira até a próxima sexta-feira nós teremos aí o nosso jejum, que acontecerá no círculo de oração. Então teremos jejum segunda, terça, quarta, quinta e sexta,
Todos esses dias nós temos ciclo de oração e cada dia desse, o ciclo de oração estará jejuando. Em jejum, os irmãos que fazem o ciclo de oração, digo melhor, estarão jejuando em prol da nossa campanha estadual de oração. Não fique de fora, é uma semana de jejum. Se você quiser, você pode passar a semana toda também. Se você quiser, você pode reservar um desses dias para estar na presença do Senhor, apresentando esses objetivos da nossa campanha estadual de oração. E cremos que o Senhor, Ele vai operar grandemente, porque a igreja está sendo convocada, assim como Josafá convocou a igreja para orar, o seu povo para buscar o Senhor. Nosso pastor presidente, pastor Ailton, cremos na direção de Deus, tem convocado a igreja para estar em oração e com certeza, como disse o evangelista Mauro Aguiar, a oração é a chave que abre os céus, né? Os céus estarão abertos sobre nós e muitas bênçãos. Não seja alguém que fica de fora só observando, participe, não é? Se envolva, participe da programação, esteja ali orando, buscando a face do Senhor e Deus vai nos dar grandes vitórias nesta campanha estadual de oração. Lembre-se que a campanha já começou no dia 30 de agosto e iremos até o dia 18 de outubro. Terminaremos com o jejum na sexta-feira, no ciclo de oração, não é? Estaremos terminando no jejum e estaremos começando no dia 18 a nossa escola bíblica, a abertura da nossa Escola Bíblica de Obreiro, amém? Então não perca esta oportunidade e vamos estar abraçando esta causa. Queremos agradecer ao evangelista Mauro Aguiar pela sua participação aqui conosco no programa Intercessão. Para nós foi de grande bênção. O senhor fica à vontade aí para suas considerações finais. Para mim é sempre uma satisfação, né? Estar contribuindo para o reino de Deus, né? E agradecemos a confiança, né, do nosso pastor presidente, que foi formulado o convite, né, para a nossa participação. Eu agradeço ao meu pastor e continuo junto com os irmãos aqui, todos juntos, né, fazendo a obra de Deus, né? Minha saudação, os irmãos da área 21, que com certeza está nos assistindo nesse momento, acompanhando esse trabalho aqui, essa intercessão, né, aprendendo cada vez mais como sermos um verdadeiro intercessor. Sempre orar, perguntar a Deus para poder tomar alguma atitude, alguma decisão. Amém? Amém. Agradecemos ao evangelista Levi, Deus abençoe. Fique à vontade para suas considerações finais. Amém, também. Pastor Gerson, nós que agradecemos ao senhor, ao nosso pastor presidente, né, pelo convite, o honroso convite, e sempre a gente, quando vem aqui, a gente aprende muito com o senhor, né, pastor? É verdade. E nós agradecemos a forma que o senhor conduz esse programa e tem sido de grandes bênçãos para nós. Queremos agradecer a minha família, aos irmãos lá da área 55, onde cooperamos com o pastor. Tivemos a vigília ontem lá no Alto dos Milagres, né? Uma das congregações ali da área 55, a todas as direções de círculo de oração, as irmãs de comissão, né? Aos obreiros, presbíteros, diáconos auxiliares, operadores, aos jovens, a juventude da igreja que está se despertando para a oração, né? Glória a Deus. Então, o nosso conselho, jovem, você que nos assiste, é que continue orando, pedindo a Deus, e Deus dará a direção certa para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, e vamos estar orando com o evangelista Mauro, apresentando aí os irmãos que estão fazendo seus pedidos agora nas redes sociais, para que a bênção de Deus possa alcançá-los de um modo especial e eles possam também agradecer. Oremos ao Senhor, né? Apresentemos aqueles irmãos que estão batendo na porta, né? Quer dizer que você já está com a chave na mão. A chave é a oração. E lembrando de apresentar os objetivos da nossa campanha. Os objetivos da campanha estadual de oração, não é? Então, vamos orar neste momento. Onde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por este momento em que passamos aqui na tua presença, falando da tua bondade, do teu amor, da tua palavra, Senhor, que nos orienta, que é a bússola, que nos ensina, Senhor, o rumo, o caminho, Senhor, o caminho certo para podermos chegar, Senhor, no alvo desejado. Te apresentamos, Senhor, agora os objetivos da campanha estadual de oração, Senhor,
os obreiros da tua casa, nossa igreja, o nosso pastor presidente, o teu servo de maior responsabilidade, Senhor. Ele está com a responsabilidade de estar sobre o rebanho, orientando, cuidando, na administração também da igreja. Abençoe teu servo, Senhor, os familiares do teu servo também. Senhor, veja os teus servos que contribuem com o seu dízimo, com a sua oferta, faça prosperar em tudo, Senhor. Também te pedimos pelas famílias, Senhor, te pedimos pelos aqueles que precisam do socorro da tua parte, os que estão enfermos. Te pedimos pela nossa nação. Ó Senhor, te pedimos, Senhor, livramento para os nossos familiares, porque Tu és o Deus que livra também. Ó Pai, eu te agradeço, te peço pela vida do pastor Jefferson, o evangelista Levi, a minha pessoa, os nossos familiares, a cada um de nós. Continue, Senhor, cuidando de nós e fazendo com que sempre busquemos a Ti antes de tomarmos alguma decisão. Te peço, meu Pai, e te agradeço confiante na resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a sua audiência e esperamos contar com a vossa audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde, de volta aqui juntos no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.